Olá, pessoal! Até o momento, não foi publicado o calendário oficial sobre a antecipação do 13º salário do INSS para 2025, mas a estimativa é de que beneficiários tenham acesso ao dinheiro previamente a partir de abril, assim como ocorreu no ano anterior. Nos últimos anos, o governo tem antecipado o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS, geralmente entre abril e maio. E eu quero compartilhar todas as informações com vocês de forma detalhada. Aproveitem para passar essas novidades adiante, compartilhando com amigos, familiares ou qualquer pessoa que possa se beneficiar. Se surgir alguma dúvida, sinta-se à vontade para deixar seu comentário. Vou adorar ajudar. Lembrando que tudo o que publicamos ou escrevemos nas redes sociais pode chegar aos olhos das autoridades, e isso tem um impacto enorme. As redes sociais são ferramentas poderosas para lutar por nossos direitos, então vamos usá-las com responsabilidade e consciência. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse conteúdo, e que Deus abençoe cada um de vocês que está acompanhando agora. Datas de pagamento do 13º salário do INSS em 2025. Aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS. O INSS e o governo federal devem anunciar a decisão oficial do 13º salário nos próximos meses. Enquanto isso, os beneficiários podem acompanhar as informações atualizadas nos canais oficiais do órgão e também pelo aplicativo Meu INSS, onde os valores a serem recebidos também ficarão disponíveis antes do início dos pagamentos. O cronograma foi pensado para facilitar a vida de todos, com uma organização clara e prática. A antecipação ocorre desde 2020, quando o governo federal optou por liberar o benefício antes do tradicional calendário, como forma de estimular a economia e apoiar os beneficiários do INSS, principalmente por causa da pandemia de Covid-19. O pagamento é feito em duas parcelas, sendo que a parcela geralmente corresponde a 50% do valor do benefício, enquanto a segunda parcela inclui o restante do valor, com os devidos descontos. Assim, o número final do benefício define o dia exato. Esse calendário bem estruturado permite que os segurados se planejem com antecedência, trazendo mais tranquilidade para organizar as finanças. Saber exatamente quando o dinheiro estará disponível ajuda a programar o pagamento de contas, compras essenciais e até mesmo a evitar imprevistos. Para muitos beneficiários, especialmente aqueles que não contam com outras fontes de renda ou facilidades como cartão de crédito, essa previsibilidade é ainda mais valiosa. Como consultar o pagamento? Agora, você pode estar se perguntando: e se eu não tiver internet, como faço para conferir essas informações? Sem problemas. Para quem não tem acesso à internet, o INSS disponibiliza a Central Telefônica 135. O atendimento funciona de segunda a sábado, das 7 horas às 22 horas, com horários especiais em alguns casos. Durante a semana, você consegue falar diretamente com o atendente dentro desse horário. Aos domingos, o serviço é eletrônico, mas ainda assim pode ser útil para consultas rápidas. Então, anote esse número e use sem medo, é uma alternativa prática e acessível. Antecipação do 13º salário. Vale a pena. Uma novidade que muita gente está curiosa para entender é a possibilidade de antecipar o 13º salário já em março de 2025. Sim, isso é possível. Aposentados e pensionistas que precisam de um reforço financeiro antes das datas oficiais podem recorrer a essa opção. Mas atenção, isso exige planejamento e cuidado para não cair em armadilhas financeiras. Como funciona a antecipação? A antecipação é feita por meio de um empréstimo consignado oferecido pelos bancos onde o beneficiário recebe sua aposentadoria ou pensão. O processo é simples. O segurado solicita a antecipação ao banco. O banco calcula o valor do 13º salário, aplica juros e taxas e libera o dinheiro. Quando o INSS depositar o 13º oficialmente, o valor é automaticamente descontado para quitar o empréstimo. Por ser um empréstimo, a cobrança de juros, que variam de acordo com o banco. Atualmente, as taxas de juros do consignado estão em torno de 1,8% ao mês, mas alguns bancos oferecem até 1,5%. Porém, fiquem atentos, em breve,
o Conselho Nacional de Previdência Social deve se reunir, e essas taxas podem mudar, dependendo da inflação e de decisões econômicas. Por isso, antes de assinar qualquer contrato, compare as condições oferecidas por diferentes instituições financeiras. Pesquisar é a chave para garantir o melhor negócio. Vale a pena antecipar? A resposta não é única, depende da sua situação. Antecipar o 13º pode ser uma boa ideia se você enfrenta uma emergência, como uma despesa médica ou uma conta urgente. Por outro lado, é preciso cautela. Como o valor antecipado será descontado no futuro, isso pode comprometer sua renda mais adiante, especialmente se você não tiver um controle financeiro bem ajustado. Minha dica: avalie com calma, veja se os juros valem a pena. Se possível, aguarde um pouco, explicarei mais sobre isso adiante. Contexto do 13º salário do INSS. Para quem não sabe, o 13º salário do INSS é um benefício anual pago em 2 parcelas, tradicionalmente liberadas em agosto. Primeira parcela, em novembro, segunda parcela. Nos últimos anos, porém, o governo tem antecipado essas datas para abril e maio, uma medida que ajuda a injetar dinheiro na economia e apoiar os beneficiários. Mesmo assim, alguns segurados optam por adiantar ainda mais o valor via empréstimo bancário, como mencionei. Mas aqui vai uma boa notícia: há grandes chances de o governo anunciar, em breve, a antecipação oficial do 13º para abril e maio de 2025, sem a necessidade de recorrer a bancos. Isso já aconteceu em anos anteriores, e com a atual queda de popularidade do governo, agravada por problemas como as longas filas no INSS, o presidente Lula pode repetir a estratégia. A ideia é melhorar a imagem pública e oferecer alívio financeiro aos brasileiros. Então, se você puder esperar um pouco, talvez consiga o dinheiro sem pagar juros. Outras novidades importantes. Aproveitando o gancho, quero trazer mais algumas atualizações que podem impactar o bolso dos aposentados e pensionistas. Taxas de juros. Por enquanto, o governo tem mantido as taxas do consignado em 1,8% ao mês, e o cartão de crédito segue com os mesmos juros de 2024. Isso é positivo para quem precisa de crédito, mas fiquem de olho nas próximas decisões do Conselho de Previdência. Imposto de renda. O Ministério da Fazenda desistiu de criar um teto de isenção para doenças graves, uma medida que havia sido estudada, mas foi descartada por orientação do presidente. A proposta era limitar deduções de gastos com saúde no imposto de renda, mas, após resistência, ela não foi adiante. Além disso, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos continua valendo, e há planos de ampliá-la para R$ 5.000 em 2026. Para quem precisa declarar o imposto de renda, o extrato já está disponível no aplicativo Meu INSS. Orçamento 2025. Deputados e senadores ainda não aprovaram o orçamento do ano, o que gera incertezas. Mesmo assim, o governo tem anunciado medidas como a retirada de impostos sobre alimentos para conter a inflação e apoiar a população. Dicas finais. Com tudo isso em mente, minha recomendação é: fique atento ao calendário e às notícias oficiais. Se você está pensando em antecipar a 13º via banco, avalie bem os prós e contras. Mas, se puder segurar mais um pouco, espere até abril, provavelmente teremos a confirmação do adiantamento oficial, e você evita pagar juros desnecessários. Para quem começou a receber o benefício recentemente, o 13º será proporcional aos meses recebidos, mas todos terão direito. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. E não esqueça, confira seus pagamentos no Meu INSS ou pelo telefone 135. Se notar algum desconto não autorizado, procure um advogado. Você pode ter direito à indenização. Um forte abraço e até a próxima!